Você está prestes a contratar um serviço de jardim vertical para a fachada do seu empreendimento ou mesmo para a sua residência. Você já pesquisou sobre o assunto e se deparou agora com diferentes tecnologias. E aí você se indaga, que tecnologia eu vou utilizar? A tecnologia de vasos ou a tecnologia de mantas hidropônicas, o sistema purista aonde nasceu o jardim vertical? Eu sou o André Bailoni, fundador da VertiGarden, e eu convido vocês para conhecer os diferenciais entre essas duas tecnologias. Bom, você já deve ter ido numa floricultura e passeando por lá e pegando uma plantinha, você já deve ter se deparado com esse tipo de situação. Esse enovelamento de raízes, essa maçaroca de raízes dentro do vaso. O que acontece? A planta está num substrato, ela começa a lançar raízes, a raiz ela bate na parede do vaso e começa a enovelar, como se fosse um novelo de lã. Então aqui eu tenho um exemplo desse aspargo, onde nós temos a raiz que bateu na parede do vaso e ela criou esse círculo vicioso de ir enovelando. E toda vez que eu tenho esse enovelamento das raízes, me sobra pouco espaço para as raízes novas serem formadas. E quem come os nutrientes disponíveis na água da irrigação são as raízes novas, justamente. Então, quando eu tenho um monte de raiz velha dentro de um vaso, eu vou adubar e a planta não vai responder. Ela fica travada, né, nesse sistema de enovelamento. Aqui eu tenho uma outra planta, um Sampatiens, né, e a gente vê que a planta já entrou, ela já começou a mandar as raízes, elas já começaram a circundar o vaso, e aqui daqui a pouco eu vou ter uma maçaroca de raízes velhas. E quando eu tenho essa maçaroca de raízes velhas, eu não tenho condições de adubar e a planta responder. Nesse caso, aqui eu tenho uma cuia 21, uma jiboia, e a gente vê a mesma situação de raízes velhas. Então esse é o tipo de planta em vaso que é bem diferente de um sistema hidropônico. E essa é a grande vantagem do sistema hidropônico. Privilégio de raízes. Então vem comigo. No sistema de placas hidropônicas da VertiGarden, nós temos um conjunto de feltros sanfonados. Então esses feltros sanfonados, eles permitem com que as raízes andem pelo painel como se fossem raízes bailarinas. Elas dançam pelo painel. Nós não temos o problema do enovelamento das raízes. Como as raízes não se enovelam, eu tenho uma permissão constante para que a planta lance raízes novas. E são essas raízes novas que vão procurar os nutrientes que vão ficar disponibilizados toda vez que esse sistema é encharcado. Então, quando a gente encharca esse sistema pelas linhas de irrigação, a água já vem com adubo, esse adubo se impregna nos microporos do feltro e então as raízes vão lançando cada vez mais raízes jovens para que elas possam absorver os nutrientes que estão aqui disponíveis. Voltando aos vasos, eu vou passar aqui um exemplo. Esse aqui é um vaso onde a gente tem uma planta com as raízes bem enoveladas. Vocês estão vendo? Então aqui nós temos as raízes que já bateram na parede do vaso e já começaram a enovelar e daqui a pouco não vai ter mais espaço para as raízes crescerem. Nesse momento, o jardim vertical começa a ficar deficiente. Nesse momento, a gente tem que pegar um canivete e fazer o que nós chamamos de toalete de raiz.
é quase que um trabalho como um bonsai. A gente tem que ir pegando a raiz e fatiando essa raiz para tirar toda essa capa enovelada e então poder proceder ao plantio. Então aqui no nosso sistema de mantas hidropônicas, quando eu digo que nós temos o privilégio das raízes, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês um painel hidropônico que está aqui do lado para a gente ver a diferença. Vem junto. Aqui nós temos um painel hidropônico aqui da Vertigarden mesmo, que já está plantado há uns 3 anos. Essa é uma planta, um cingônio. Vamos fazer uma anatomia nesse painel, desmontar ele para ver a diferença das raízes num painel como esse e no vaso. Então, pessoal, se a gente olhar, olha, essas plantas já estão enraizadas no feltro, né? A gente vai puxando, ó, a gente vê que elas estão todas enraizadas diretamente no feltro e elas vão andando por esse feltro, né? Então você vê que a planta, ela já está bem enraizada, né? E agora eu quero mostrar para vocês um outro painel que já tem 5 anos de plantado, para a gente ver também como é que funciona o caminhar das raízes nesse painel. Essa é uma placa que a gente tem agapanthus e aspargo alfinete. A gente acabou de tirar também dos jardins. E vamos fazer a mesma anatomia nela. Vamos dar uma olhadinha nas raízes. Além do privilégio das raízes, a gente vê, olha só esse musgo que já está aqui se formando no feltro da placa. Então esse é um feltro sintético, ele não apodrece, ele é 100% poliéster. Tá? E nesse feltro a gente vê que é onde se forma a microbiologia na zona das raízes. Então a gente vê que em toda essa zona de raízes existem micro-organismos trabalhando aqui dentro, né? É o caso, por exemplo, de bactérias aeróbias, né? Porque como esse é um sistema que encharca e seca ao longo do dia, a gente acaba estimulando a proliferação de bactérias aeróbias que degradam matéria orgânica e também consomem nitrogênio. Então, se esse aqui fosse, por exemplo, um feltro de um material orgânico, ele seria consumido por essas bactérias, né? No caso, a gente tem um feltro super forte, mas que através dos microporos a gente começa a ver que existe toda uma formação de uma microbiologia. A gente já estourou todos os botões dessa linha e vamos lá ver como é que estão as raízes desse jardim. É até difícil de puxar. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês a formação das tais das radicelas, que são as raízes jovens. Olha só essas raízes bem branquinhas se formando.
né? E olha como elas vão percorrendo longitudinalmente. E aí quando eu tenho uma placa dessa encostada ao lado de outra placa, essa raiz pula de uma placa para outra. Olha que fantástico esses musgos que vão se formando aqui do lado, né? Tudo isso daqui é o que a gente pode observar que confere toda essa eficiência biológica, né? Toda essa saúde biológica que a gente vê na zona das raízes, né? Então eu vou continuar desmontando essa placa para a gente ver a anatomia completa. Então vocês podem ver como as raízes têm um caminhar diferente do que de um sistema de vaso, né? Onde a raiz vai enovelando. Na verdade não é só vaso, é qualquer sistema confinado de raízes. Um vaso pode se transformar numa jardineira cerâmica, uma jardineira de plástico. Qualquer sistema confinado de raiz é um sistema que vai trancar as raízes. Você vai adubar e a planta não vai responder. Diferentemente de um sistema onde a raiz percorre longitudinalmente e livremente toda a sua superfície. Então, pessoal, o sistema de mantas hidropônicas, como esse jardim aqui, que a gente também trouxe dos jardins da Vertigarden, ele é um sistema que foi concebido originalmente pelo francês Patrick Blanc, que é um botânico que há mais de 30 anos vem estudando o substrato ideal para se fazer jardim vertical, principalmente em altura. Então, num sistema como esse, a gente realmente tem o que nós chamamos de privilégio de formação de raízes. Por exemplo, essa raiz, que já está aqui com seus 60 centímetros, a gente já desmontou painéis onde a raiz percorria mais de 3 metros, vai depender do tipo de espécie vegetal que você tem plantado, mas o grande diferencial competitivo entre todas as tecnologias existentes para fazer jardim vertical é privilégio de formação de raízes. Raiz, raiz, raiz. Se vier uma praga e comer todas essas folhas e a raiz estiver forte, eu vou adubar e a planta vai ter boca para comer. E esse jardim vai voltar exuberante após uma adubação. Então, quando a gente fala em privilégio de raiz, a gente fala em quantidade de boca para comer o nutriente disponível na solução. Quanto mais boca eu tenho, quanto mais raiz eu tenho, mais eu vou comer, mais eu vou ficar saudável, menos a planta vai sentir um ataque de uma doença, porque ela vai ficar menos suscetível ao ataque de pragas e doenças e, portanto, esse é o primeiro grande e inovador diferencial competitivo concebido no sistema de mantas hidropônicas. Você quer mais diferenciais competitivos? Eu te dei um, que para mim basta, ele é único, formação de raiz. Eu vou te dar outro. O segundo, peso. Coloque um monte de vasinho pendurado um do lado do outro, com um monte de buchinha, um monte de parafusinho, com terra. Encha esse vaso de água, deixa essa terra absorver essa água e compare o peso entre as duas tecnologias. O jardim de vaso pesa muito mais, ele sobrecarrega a estrutura do edifício. Você tem que ter uma parede mais forte, você muitas vezes precisa de um cálculo estrutural para fazer com que essa parede fique de pé. Outro diferencial competitivo, facilidade de instalação, facilidade de irrigação, menor consumo de água e por aí vai. Mas hoje eu vim falar de raiz. E quando você tem raiz, você tem uma planta forte, você tem uma planta saudável e é isso que a gente vai precisar para o jardim vertical perdurar e ficar sempre lindo e bonito na fachada do seu empreendimento, na sua residência. E essa era a minha missão aqui hoje, mostrar para você, através dos nossos diferenciais,
qual a tecnologia a ser contratada, pois existem muitas empresas no mercado que entregam passivos para os seus clientes, enquanto a Vertigarden se preocupa em entregar ativos verdes. Portanto, pode contar com a gente, seja através da Vertigarden Matriz ou através dos nossos franqueados espalhados por todo o Brasil.